Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É com muita alegria que estamos aqui reunidos mais uma vez nesse grupo para mais um estudo do Evangelho. Nós estamos muito felizes de você estar participando conosco. Bom, pessoal, no nosso último encontro, nós havíamos comentado, foram feitos comentários a respeito do fato de Jesus ter sido um judeu e, portanto, estar inserido naquela religião e ter a difícil missão de deixar sua mensagem no meio daqueles religiosos daquela época, né? Para entendermos melhor o que era isso, nós precisamos compreender os tipos de religiosos que haviam no tempo de Jesus, na época em que Jesus veio trazer a sua mensagem, e que ele com certeza conviveu, né? Então a religião judaica era, como acontece nos dias de hoje, uma religião que era dividida e, portanto, tinha as suas denominações, diferentes, né? E podemos até dizer grupos, partidos, seitas, estilos diferentes de judaísmo. Naquela época, como acontece nos dias de hoje, com, por exemplo, a religião católica, onde temos a religião católica anglicana e a religião apostólica romana, a religião evangélica, onde tem a pentecostal, a presbiteriana, a quadrangular, enfim, denominações diferentes, onde muitas coisas eles concordam entre si, mas sempre tem alguma coisa ali que é discordante e que dá uma diferença entre uma e outra, né? Isso é muito normal, né? Elas são independentes, né? Então tem muita coisa em comum, mas em muitos pontos elas acabam divergindo, né? Nós podemos fazer uma busca na Bíblia e vamos perceber essas diferenças no judaísmo. Mas se buscarmos nos escritos históricos da época, encontraremos muitos fatos que comprovam isso. Um escrito que nos ajuda a entender isso foi escrito por Flávio Joséfo, que foi um judeu que lutou contra o Império Romano, né, e perdeu a batalha contra Vespasiano, o imperador Vespasiano, no ano 67 depois de Cristo, e se rendeu e acabou virando um intérprete dos romanos, o intérprete da língua judaica, e acabou se aproximando muito da família de Vespasiano, ao ponto de adotar o seu nome, o Flávios, o seu sobrenome, Flávios. E ele escreveu muito sobre a história dos judeus. Alguns judeus dizem que ele fez isso porque estava com a consciência pesada, né? Então aqui a gente vê Flávio Joséfos, né? E o fato é que ele escreveu, nas suas obras, contou a história dos judeus, né? E mesmo que alguns judeus torçam um pouco o nariz, porque pelo fato dele ter se bandeado pelo lado do inimigo, aquela coisa toda, a realidade é que os seus livros são realmente tidos, pelos historiadores como uma fonte muito segura a respeito da história daquela época, né? E eu assisti em vídeos, busquei, encontrar esses livros, né? Um deles é A Guerra dos Judeus, o outro é Antiguidades, o nome Antiguidades. São livros assim bem extensos, né? E eu tive dificuldade de encontrar, tentei encontrar em PDF, mas acabei encontrando alguns trabalhos de mestrado e doutorado e pude ter acesso a um resumo, pelo menos, de alguns livros, pelo menos na parte que mais me interessou, que seria essa parte onde Flávios descreve para nós como que eram os religiosos daquela época, né? Isso é que é muito, muito interessante. Então, mesmo que os judeus tenham, tido tem essa mágoa quando fala de Flávio Josefo, a verdade, por ele ter virado a casaca, vamos por assim dizer, a realidade é que os seus escritos são muito importantes para a gente compreender, a história daquela época, né? É um período, porque ele conviveu muito naquele período do Segundo Templo, período de Zorobabel, Esdras, né, até o ano de 70 depois de Cristo, quando foi destruído o templo por Tito,
filho de Vespasiano, e Joséfo estava muito ligado a ele, né? E Tito, o imperador Tito veio, expulsou, né, destruiu a cidade, destruiu o templo, expulsou os judeus daquela região, e eles tiveram aí o retorno deles só agora, em 1948. Os livros de referência, então, são Antiguidades e Guerra dos Judeus. Bom, como eu disse para vocês, né, fui procurando, fui buscando só o que realmente mais me interessava, né, do assunto, para a gente poder estar explicando. Assisti alguns vídeos, né, assisti vídeo de historiador, assisti outros vídeos também, né, de pessoal ligado ao judaísmo, e eu achei bastante interessante vir trazer isso daí para vocês. Bom, todos eles indicam Flávio Joséfo como uma fonte para entendermos um pouco melhor, né, o judaísmo, né, daquela época, da época de Jesus. E ele dizia, Flávio Joséfo dizia, que havia 4 vertentes do judaísmo daquela época: os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Então vamos dar uma pincelada nesses grupos para a gente tentar aí compreender, né, um pouco mais o que foi, né, quem eram os religiosos, os tipos de religiosos que haviam na época que Jesus chegou até nós. Tudo bem? Então, o primeiro grupo, né, esse grupo que é bem conhecido aí só de olhar, era o grupo dos fariseus. Os fariseus são muito citados nos evangelhos, né? E quando a gente pensa nos fariseus, a gente logo pensa nas broncas que Jesus dava nesse pessoal, né? A palavra fariseus tem, na sua origem hebraica, ela quer dizer aquele que era separado. Mas era separado não porque eles ficavam separados dos povos, mas porque, pela sua posição religiosa, eles se mantinham a uma certa distância, sabe? Se achando superiores, né? Segundo Flávio Joséfos, né, eles tinham, em sua maioria, uma vida simples, com hábitos simples, sabe? Eles não eram ricos, em sua maioria, embora houvessem fariseus ricos, né? Eram mais, eles em geral eram pessoas assim comuns, assim que circulavam entre os povos, sabe? Eram pessoas mais de hábitos simples, né? E também eles eram considerados mais democráticos, participavam assim dos principais problemas ligados à maioria do povo, né? Eles acreditavam na recompensa após a morte, né? Acreditavam que quando os justos seriam beneficiados, né, por sua conduta depois da morte, e os maus seriam punidos, né? Eles também acreditavam na reencarnação, que, né, essa palavra a gente sabe que na época não era o vocábulo usado, né, era a ressurreição dos mortos. Acreditavam na existência do espírito, nos anjos, né? Eles se baseavam, para acreditar nisso, né, as suas crenças, elas eram baseadas nos livros antigos de Eclesiastes, alguns textos, né, que dão esse entendimento, e em Daniel e algumas passagens. Tá? Era uma característica muito marcante dos fariseus, é que eles acreditavam que haviam 2 formas de lei: a escrita, que estava nos textos, né, do Velho Testamento, e a oral, que não estavam registradas na sua forma escrita, mas que para eles tinham o mesmo valor, né? Segundo eles, Moisés registrou uma parte da lei no Pentateuco, né, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e a outra permaneceu na sua forma oral, de pai sendo passada de pai para filho, né, dos mais velhos para os mais novos, né? E que, segundo eles, né, essas leis, essa tradição oral, ela tinha a mesma autoridade, né, a mesma autoridade que a lei escrita, né? Os fariseus, eles exigiam, segundo Flávio Joséfos, exigiam muitas leis que estavam na tradição dos antepassados, mas não estavam escritas. E isso era um ponto de discórdia com os saduceus, que acreditavam que deveria guardar a lei, mas só o que estava escrito. Jesus também não concordava com essa postura, né, dos fariseus. Jesus dizia que eles anulavam a palavra de Deus com suas tradições. Nós vamos encontrar em Marcos 7, versículo 13, a seguinte escrita:
E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam com as mãos impuras, isto é, por lavar, né, eles não tinham lavado as mãos para comer, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, e os jarros e os vasos de metal, e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E Jesus, respondendo, lhes disse, né, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram. Ensinam doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar os jarros, os copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais os mandamentos de Deus para guardar a vossa tradição, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Então, se a gente vê Jesus em diversos momentos, né, ele era muito enérgico contra os fariseus. Né, ele falava firme mesmo. Né? Nós vamos encontrar em outro capítulo, que é em Mateus 23, né, Jesus está conversando, né? E aí ele diz o seguinte: então falou Jesus à multidão, aos seus discípulos: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então Jesus está dizendo para eles o seguinte: olha, para todos eles o seguinte, ó, escutem o que eles dizem, mas não façam como eles, porque eles não fazem as coisas conforme eles dizem. Né? Então Jesus, mais uma vez aí, dando, né, mais uma bordoada nos fariseus. Ele diz assim: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças, e por serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não quereis ser chamados Rabis, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos os vós sois irmãos. Né? Então a gente vê aí que Jesus, né, ele batia firme nos fariseus, né? Fora as outras vezes, né, onde Jesus muitas vezes pegava mais pesado ainda, né? Que Jesus conta, fala, chama eles de insensatos, né? Cegos que conduzem cegos, né? E várias as outras vezes que Jesus dá umas bordoadas boas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Né? Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Né? Hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Né? Isso aí, ó, Jesus fez bastante, né? Tem aquela parte, aquele trechinho do ai, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interior estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Então a gente vai, realmente, Jesus pega firme, né? Pega firme mesmo. Em diversos momentos tem esses trechos onde Jesus chama os fariseus, né, de hipócritas. E mas é fato também, né, que também havia alguns fariseus que consideramos aí, que são considerados aí como bons, né, como Nicodemos, José de Arimateia, né, o próprio Gamaliel. Né, o Gamaliel era
professor de Paulo de Tarso, né? Embora os historiadores eles não consideram isso, né? Porque eles acham que no texto bíblico Paulo deveria ter citado que estudou com Gamaliel. Gamaliel é uma grande autoridade no meio judaico, né? Ele era neto de Léo, também foi um grande jurista judaico, né? Então, para eles significa o seguinte: é como se você estudar em Harvard e não citar isso daí, né? Embora os evangelistas citassem que Paulo estava aos pés de Gamaliel estudando, né? Graças à doutrina espírita, né? Graças a Chico e a Emmanuel, né? Nós tivemos acesso ao livro Paulo Estevão e viemos a tomar conhecimento realmente de que Paulo estudou com Gamaliel, né? Estudou muito com Gamaliel. E isso é muito, muito interessante, né? Gamaliel, ele é citado no Atos dos Apóstolos, né? Um trecho que é interessante. Foi quando os apóstolos foram presos, né? E foram levados ao Sinédrio e com um risco grande aí de serem, né, condenados à morte. E aí levantou-se no Senado um certo fariseu chamado Gamaliel, né? Ele era um doutor da lei muito respeitado, né? E ele disse o seguinte, mais ou menos, ele fala da seguinte forma, né? Ele fala que aquelas pessoas, né, elas estão ali, é, e não, que as pessoas não deviam se importar com o trabalho que elas estavam fazendo, né? Não deveriam, né? Deveriam simplesmente deixar eles, porque vai que eles viessem realmente da parte de Deus, né? E se essa questão se as pessoas de repente resolvessem ali condená-los à morte, né? O que ia acontecer? Né? Deus ia ficar realmente muito, muito, muito irado com eles, né? Como eles não vão querer, né? Da Gamaliel fala assim, eles não vão querer travar uma guerra com Deus, né? Então deixa eles, né? E aí o pessoal concordou com eles, né? Resolveram soltar os apóstolos, antes deram umas varadas neles, né? E mandaram eles embora. Então Gamaliel ele era um cara assim bem sensato, né? Era tido como um jurista que havia um bom senso muito grande com ele. É interessante porque no livro Paulo Estevão ele tinha muito contato com Pedro, o apóstolo Pedro, né? Sendo até, inclusive, presenteado por Pedro com um evangelho, né? Então a gente vê aí, né, Gamaliel como um bom exemplo de um fariseu, de um bom fariseu, né? Podemos assim dizer, um bom fariseu. Mas em geral, se a gente pensa na palavra fariseu, a gente logo pensa numa palavra: hipocrisia. Não é verdade? Geralmente a gente pensa dessa forma. A outra seita era a seita dos saduceus. Os saduceus, né? O seu nome tem uma origem um pouco controversa, né? Porque uns dizem que pode ter origem num sacerdote chamado Sadoc, um sumo sacerdote muito importante, né? Outra vertente que diz que vem da palavra que significa justiça, que acredita que não poderia haver recompensa após a morte, né? Isso era uma das características, né? E que diferenciava os saduceus dos fariseus, né? Que eles não acreditavam que havia alguma recompensa após a morte, né? Eles também não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos, em espíritos, em Messias. Messias para eles, para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, era para eles uma era de prosperidade e de paz, né? E em Mateus 22, Jesus tem um debate com os saduceus, que chegaram junto deles os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse que se morrer alguém, não tendo filhos, casará seu irmão com a sua mulher, com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão.
Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher e a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Então eles fizeram aqui uma tipo de pegadinha para ver se, né, se enquadra Jesus numa situação difícil aí sobre essa questão, né, da ressurreição e da vida, né, após a morte. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Assim, Jesus concordava com os fariseus, né, nesse pensamento, nessa forma de enxergar, né? Bom, segundo o Flávio Joséfos, os saduceus eram muito ricos e também muito influentes, né, com as autoridades políticas da época, né? Então, se os fariseus eram mais populares, era mais ali do povão, do pessoal, né, da maioria, os saduceus eram mais elitizados, né? Eles já se encostavam ali mais próximos ali das autoridades, né? Procuravam seriamente ali os mais ricos, então, né, eles acabaram mesmo, realmente, eles eram mais elitizados, né? Bom, vamos continuar então. A próxima seita, a seita judaica dos essênios, né? O seu nome em hebraico tem origem na palavra fazer, que quer dizer pôr em prática, né, o que diziam, né? Eles eram considerados religiosos que praticavam o que pregavam, realmente, né? Flávio José dizia que essa seita era a mais perfeita seita de todas da época de Jesus, né? Ele dizia que eles praticavam a caridade e viviam, né, e viviam muito em comunidades muito simples, né? Dividiam todas as posses, eles não acumulavam bens. Tudo era de todos. Logo pelo amanhecer, eles tinham uma primeira coisa que faziam era recitar orações que haviam sido ensinadas pelos antepassados e que suplicavam a Deus a bênção de um novo amanhecer. Vestiam-se muito simples, não ficavam trocando de roupas, não. Geralmente uma túnica branca, né, e bem simples, e só quando aquela roupa ela rasgava, ela era trocada, né? Eles tinham alguns rituais, como os banhos de tanques, que tinham a intenção de fazer de purificação, né? Então eles tomavam aqueles banhos, né, como uma forma de se purificar, né? Eles se isolavam das pessoas em geral, né? Ficavam ali nas suas comunidades, fundavam comunidades e ficavam ali naquele grupo, né? E eles procuravam evitar o convívio comum. Inclusive, eles também evitavam o convívio com mulheres, para não ter problemas comuns, né? De traição, de mulheres infiéis, aquela coisa toda lá. Alguns não se casavam e outros até se casavam, mas eles evitavam conviver muito próximo das mulheres. Bem diferente de Jesus, né, que tinha discípulas mulheres e convivia com elas e dizia até que era preferível elas ouvirem a mensagem a ficar fazendo os trabalhos domésticos, né? Como a gente vê em Marta, né, e Maria, né, naquele. Jesus inclusive tinha contato com mulheres adúlteras, né, e o que na época devia ser um absurdo, né, para eles, né, era muito contrário às tradições, né? A gente tem um livro, né, que é a psicografia, psicografado por Corina Novellina, que conta a história da passagem de Jesus por uma comunidade essênia, né? Esse livro é o livro A Grande Espera. É um livro bastante interessante, né, e conta nesse livro. Eu não quero ficar aqui dando spoiler, né? É um livro bacana, um livro legal da gente ler, né? Ele conta um pouco como que era aquela comunidade, né? Dá para a gente conhecer muitas coisas que faziam os essênios. Por exemplo, eles manipulavam ervas medicinais, né? Eles tinham conhecimento e manipulavam
né, plantas, né, para fazer remédios, né, ervas medicinais, a fitoterapia da época, né, como meio de ajudar as pessoas. O maior problema dessa seita era que ela era muito rígida na sua prática. E conta no livro, eu vou dar um spoiler aqui, depois ninguém, por favor, né, eu preciso falar isso, né? Conta, né, que havia um garoto que passou por ali e era um garoto muito, que tinha vamos dizer aí, era muito inteligente, né? Era uma pessoa que tinha muito conhecimento. Sem dúvida, Jesus passou ali, né? E disse ao mestre do caminho reto, que no livro esse era o nome do sumo sacerdote deles, né? Aquele que era a autoridade espiritual ali, aquele que coordenava, né, todo mundo, né? Mas que no livro tem outro nome, é Lisandro, é o nome dele. Esse garoto diz esse sumo sacerdote, né, esse mestre do caminho reto, que aquela comunidade, infelizmente, não ia, né, perdurar por muito tempo, justamente porque ela era muito rígida nos seus preceitos, nos seus rituais, na sua forma de ser, né? Mas aquele senhor não ouviu, né? Não considerou isso daí, né? E acabou que eles acabaram sumindo realmente, né? Alguns dizem que Jesus pode ter adotado muitos hábitos dos essênios, né? João Batista, por exemplo, pode ter sido um essênio, pela simplicidade né, que ele vivia, do jeito que ele vivia, simplicidade das suas roupas, né? Seus hábitos de vida, né? João realizava aqueles rituais de purificação que depois foi adotado no cristianismo, que é o batismo, né? Ele pregava que o homem deveria se arrepender, né? Além de não comer carne, só que se João fosse um essênio, ele seria um essênio pouco ortodoxo, vamos assim dizer, né? Porque ele não evitava o contato com as pessoas, né? João não evitava. Os essênios tinham uma postura já diferente da postura de João Batista, né? Mas com certeza, né, pode ter sido sim João Batista um essênio que, né, não seguiu todas aquelas práticas assim, né, muito ao pé da letra, né? Os essênios tinham uma postura muito purista e eles se isolavam nessas comunidades e ficavam praticando seus rituais e preces. E acabou que, quando eles foram provavelmente exterminados pelos romanos, né, esse conhecimento, né, e isso daí acabou se perdendo, né? Embora a gente tenha conhecimento dos manuscritos do Mar Morto, que podem ter sido escritos pelos essênios, né, e ali consta muita coisa ali, né, desses judeus, né, essa vertente judaica aí, né? Bom, por fim, a última das seitas era a dos zelotes, né? Os zelotes eram aqueles considerados aí que zelavam, né? Tinham um zelo, né? Essa é a origem da palavra, né? Aqueles que eram zelosos, que tinham um zelo. Mas também essa palavra zelote também pode ter origem na palavra judaica que tem a ver com invejoso, né? Bom, sobre eles, né? Foi uma seita que foi fundada aí por Judas Galileu, né? Ele liderou uma revolta contra Roma, né? E acabou dando uma zebra danada, né? Eles perderam e acabou que foram todos expulsos, né? E as consequências todas que tiveram aí os judeus por conta disso, né? Eles achavam que pagar impostos para Roma não era pior do que ser escravos, né? Não era pior. Então eles não aceitavam estar sob o jugo, né, dos romanos, né? Mas no mais, eles não tinham muitas diferenças e até concordavam com os fariseus, né, na forma de ser, né, do jeito de agir. Só tinham essa divergência, eles não aceitavam essa questão de pagar os impostos a Roma. Eles, vamos dizer, eles seriam os fariseus mais radicais, entendeu? Eles eram os mais radicais, vamos assim dizer, né? Eles, se fosse nos tempos de hoje, eram os fariseus terroristas, vamos dizer, né?
eles não aceitavam de jeito nenhum o domínio romano. Em Mateus 22 tem a questão, né, tem aquela questão dos impostos, né, que foi levado até Jesus e que Jesus diverge dos zelotes, né, quando diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, né. Jesus não se envolve nessa questão política, né, da época, né. Jesus dizia que o seu reino não era desse mundo, né. E, por fim, os zelotes lideraram diversas revoltas contra os romanos, chegando até a tomar a fortaleza de Antônia. Mas acabaram perdendo essa disputa, né, e sendo expulsos e seu templo destruído, e a cidade também, então acabaram se dando mal, né. Então a gente vê que Jesus, embora tivesse contato com todas essas vertentes judaicas, e embora Jesus pudesse concordar em um ponto e outro com alguma delas, né, Jesus não seguia nenhuma delas. Jesus deixou uma mensagem diferente. E a sua doutrina, que era uma doutrina, era nova, uma nova forma de ver o mundo e de servir a Deus e de se melhorar, né? Bom, gente, sobre essa questão dos judeus, eu queria passar a dar uma pincelada aí nos quatro, né, nesses quatro estilos de judaísmo, né? Mas agora a gente precisa, como a gente sempre faz aqui, procurar trazer para nós aqui essa questão. Como que a gente pode estar pensando um pouco a respeito desse assunto, né? Jesus veio há mais de 2000 anos. Partiu, prometeu que não nos deixaríamos órfãos, mas que nos enviaria o Consolador prometido. Deu a doutrina espírita e com ela todas as explicações que faltavam. E será que não estamos fazendo como os judeus e nos tornando como eles? Quer dizer, será que a gente não encontra por aí algum espírita fariseu? O que vocês acham? Seria um espírita que segue os ensinos dos espíritos, mas tem dificuldade em se livrar das crenças e tradições antigas? Que, como os fariseus, se apegam muito a posturas exteriores e deixam de cuidar do que verdadeiramente importa, que é o espírito? Ou, de repente, aquele espírita que dá conselhos, serve para orientar as pessoas, mas ele mesmo, ele próprio não procura se melhorar, não procura seguir esses mandamentos, não procura trabalhar a reforma íntima. Ou o espírita fariseu, o saduceu, por exemplo, né, que diz que é espírita, mas não acredita muito em reencarnação, por não ver os espíritos, não acreditem nos espíritos, fica preso no aspecto, às vezes, só filosóficos da doutrina, né? O que vocês acham? Ou um espírita essênio, que fica preso nos rituais, toma passe, água fluidificada e no mais fica lá no seu mundinho e deixa o resto que se lasque. Ou ainda o que é o pior, né? De repente o espírita zelote, né? Que é aquele espírita revoltado que quer que todo mundo seja como ele, nem que seja na base da porrada. Brincadeiras à parte, em O Livro dos Médiuns, Kardec, no item 28, traz importantes informações sobre os tipos de espírita de acordo com o grau de entendimento e a vivência dos seus princípios. Então ele diz: dos espíritas sem o saberem. São aquelas pessoas que, embora nunca tenham ouvido falar da doutrina espírita, têm o sentimento inato de seus postulados, expresso em palavras e pensamentos. Nesses indivíduos, o espiritismo está presente, embora não o reconheçam, creem em Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, na lei de causa e efeito, entre outros princípios espíritas. São como aqueles filósofos antigos da antiguidade, como Sócrates, por exemplo, que nos seus dizeres, né, tinha ali muito da prática espírita até atual, né? Os espíritas experimentadores, esse tipo de espiritismo é aquela pessoal que é mais ligado à parte de ciência, de observação dos fatos, né, de fatos curiosos, das manifestações mediúnicas, né? Eles se interessam muito pelos fenômenos, né, e se apegam muito nisso daí, sem se aterem à parte filosófica e religiosa da doutrina. Muitas vezes, por ignorância dos dirigentes espíritas, participam de sessões mediúnicas
em completo despreparo espiritual e intelectual. Vão lá simplesmente procurar o fenômeno. Só isso. Nada ali ele tira proveito da parte moral, da parte religiosa. Isso para eles não importa. Eles estão ali atrás do fenômeno. Existem também os espíritas imperfeitos que creem nos postulados espíritas, compreendem e admiram a parte filosófica e moral, mas continuam orgulhosos, materialistas, egoístas. Muitos são trabalhadores das casas espíritas, não são, porém, engajados e comprometidos com a sua própria reforma moral. Estão preocupados, não estão ali, estão ajudando, mas não pegam para si o que realmente importa e põem em prática, né, para fazer a sua reforma íntima. Né. Os espíritas exaltados são aqueles entusiastas que deslumbram-se com a doutrina espírita, né, esquecendo-se de que a fé deve ser raciocinada. São presas fáceis dos mistificadores, encarnados e desencarnados. Eles se aproveitam dessas pessoas, da ingenuidade dessas pessoas, para denegrir e ridicularizar a doutrina e seus adeptos. Também eles são aqueles tipos de pessoas que são iniciantes na crença espírita e tentam e querem converter todo mundo, todos os parentes e amigos, esquecendo-se que cada espírito tem o seu momento, o seu modo, né, o seu despertar espiritual. São como aqueles pipocas, sabe? Chegam todos entusiasmados, querem se envolver em todos os trabalhos da casa, sabe? Querem ser voluntários, não, vou ajudar, deixa comigo, aí depois some, aí ninguém vê mais. Espíritas cristãos ou os verdadeiros espíritas. Esses são aqueles que estudam e vivem, ou pelo menos tentam pôr em prática, os postulados espíritas em sua plenitude. Cientes da transitoriedade da vida terrena, aproveitam a encarnação atual como uma alavanca para a sua evolução espiritual. Então ele estuda, ele procura se melhorar um pouquinho a cada dia, pôr em prática o que aprende, vai corrigindo, tenta fazer a sua reforma íntima um pouquinho de cada vez, esforçam-se para reprimir as suas más tendências, e assim eles vão realizando a sua reforma íntima. A caridade é a expressão da sua crença, embasada nos ensinamentos do Mestre Jesus. São aqueles que podem se considerar os verdadeiros espíritas, né? Ocorre com ele a transformação moral e assim eles tentam reprimir as suas más tendências. Certo, pessoal? Então é isso, gente. Nosso muito obrigado a todos vocês pela participação. Deus abençoe muito. E agora a gente vai para a nossa sala de bate-papo, que ela vai estar aberta. E a gente pode fazer os nossos comentários, né, discutir um pouco o assunto. Vocês concordarem ou discordarem de alguma coisa, a gente está ali reunido para poder aproveitar. Se você quiser ficar por aqui, eu agradeço muito a sua participação, ter assistido esse vídeo. Deus te abençoe. Mas que aquele que puder continuar e puder participar conosco, nós vamos estar pelo WhatsApp, numa sala de bate-papo, discutindo um pouquinho e aproveitando para matar a saudade um do outro, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe muito e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Muito obrigado.